Pensa só no dilema que toda empresa enfrenta. Como é que a gente garante o resultado de hoje, bate as metas do trimestre e, ao mesmo tempo, constrói o futuro? É uma tensão, né? Entre otimizar o que já funciona e arriscar em algo totalmente novo. A resposta para essa sobrevivência a longo prazo pode estar num conceito muito poderoso: a ambidestria corporativa. Então, o nosso roteiro aqui é bem direto. A gente começa entendendo esse dilema, depois apresenta a ambidestria com a grande solução, vê como ela funciona na prática, qual o papel da liderança nisso tudo e, claro, quais são as barreiras para tirar essa ideia do papel. Bora começar então pelo começo, né? Entendendo o coração do problema, esse equilíbrio quase impossível entre o presente e o futuro. Essa aqui é a pergunta de $1 milhão que todo líder, toda líder se faz. É que, no fundo, gerenciar a inovação é exatamente isso. Como equilibrar a máquina que está rodando hoje, que paga as contas, com o custo e o risco de buscar o novo. É um paradoxo que precisa ser gerenciado o tempo todo. E sabe o que acontece quando uma empresa foca demais na eficiência? Ela corre um risco danado de cair no que os especialistas chamam de armadilha incremental. Ela fica tão boa em otimizar o que já faz, sabe? Aquelas melhorias pequenas, de baixo risco, que acaba ficando rígida, engessada. E aí, quando o mercado muda de verdade, ela fica totalmente vulnerável. Tá, e aí? Como é que a gente foge dessa armadilha? A solução está justamente na ambidestria, que é essa habilidade de ser bom com as duas mãos ao mesmo tempo nos negócios. E a ideia por trás disso é genial, sério. Uma organização ambidestra é aquela que consegue ser ótima em duas coisas ao mesmo tempo. De um lado, o que a gente chama de exploitation, que é basicamente aprimorar, ser super eficiente com o que já existe. E do outro, o exploration, que é buscar, experimentar, inovar. Resumindo, é gerenciar o presente enquanto de fato se cria o futuro. E aqui que a coisa fica interessante, porque essas duas lógicas, elas são o oposto uma da outra. Uma, a de executar, busca refinar, ser eficiente, com foco total no curto prazo e em retornos que a gente já espera. A outra, de explorar, é sobre experimentar, inovar, pensando lá na frente, com retornos que são super incertos. É como ter dois motores puxando a empresa para direções diferentes. Olha, tem uma citação de Leventhal e March de 1993 que, para mim, mata a charada. Eles dizem que a sobrevivência de uma empresa depende desse equilíbrio. Fazer o suficiente para se manter de pé hoje, mas sem nunca deixar de investir energia naquilo que vai garantir que ela continue de pé amanhã. Simples e genial. Tudo bem, a teoria é linda, né? Mas e na prática? Como é que isso funciona de verdade? Vamos ver agora alguns modelos de ambidestria em ação. Basicamente, existem 3 jeitos de colocar isso para rodar. O primeiro é o estrutural, que é quando a empresa cria times separados. Um focado na operação do dia a dia e o outro, tipo um laboratório de inovação, só para pensar no futuro. O segundo é o sequencial, onde a empresa inteira muda o foco de tempos em tempos. Agora todo mundo foca em eficiência, depois vira a chave e todo mundo foca em explorar novas ideias. E por último, tem o contextual, em que cada pessoa decide como dividir seu tempo entre as duas coisas. Esse aqui pode gerar uma agilidade incrível. Quer um exemplo perfeito disso? A Netflix. Eles são um caso clássico de ambidestria sequencial. Eles não simplesmente largaram o negócio de aluguel de DVDs de uma hora para outra. Não. Eles mantiveram aquela operação que gerava o caixa, enquanto, em paralelo, investiam pesado e migravam para o streaming. Foi uma transição inteligente, gradual, que foi a chave para o sucesso gigantesco que a gente conhece hoje. Mas na hora de dividir o bolo, o dinheiro, o tempo, como é que faz? Uma ferramenta bem famosa e super útil é a regra 70-20-10. A lógica é simples. Você dedica 70% dos seus esforços para o seu negócio principal, aquilo que já funciona, outros 20% vão para áreas de crescimento que são próximas do que você já faz, e os 10% que sobram, esses são para exploração pura, para as grandes apostas, para as ideias mais malucas de futuro. Só que, no final do dia, nada disso acontece sozinho. E aí que entra o fator humano, a peça-chave, a liderança ambidestra. Aqui está o pulo do gato, sabe? É papel da alta gestão criar um ambiente onde essas duas forças, que parecem opostas, possam viver juntas. Isso quer dizer tomar as decisões difíceis sobre onde colocar o dinheiro, definir as estruturas e, o mais importante, dar o suporte para as equipes conseguirem navegar nesse paradoxo. Um líder ambidestro, então, precisa dominar 5 áreas. Primeiro, a estratégia, equilibrando o curto e o longo prazo. Segundo, a execução, sabendo a hora de seguir a rotina e a hora de deixar o time experimentar. Terceiro, os stakeholders, sabendo conversar com todo mundo.
quarto, as pessoas, agindo às vezes como um diretor firme e outras como um técnico que inspira. E por último, e talvez o mais difícil, liderar a si mesmo, combinando a coragem de arriscar com a calma para lidar com a incerteza. E olha, isso não é papo de livro não. Líderes como o Satya Nadella na Microsoft e o Jeff Bezos na Amazon são exemplos perfeitos. O Nadella ressuscitou a Microsoft investindo pesado em nuvem com o Azure, sem deixar de lado o Windows e o Office. O Bezos construiu um império de logística super eficiente na Amazon, enquanto fazia apostas malucas e geniais como a AWS e a Alexa. Eles provaram que dá para fazer. Bom, se a ideia é tão boa, por que não tem mais empresa fazendo isso, né? Vamos falar agora das barreiras e dos desafios de se tornar ambidestro. Pois é, a lista de porquês é longa. A cultura da empresa costuma ser a barreira número 1. Lugares muito rígidos, com medo de risco. Junta isso com a pressão absurda por resultado de curto prazo, a resistência natural das pessoas a qualquer mudança e aquele apego quase sentimental às fórmulas que deram certo lá no passado, mas que hoje já não servem mais. Para conseguir superar tudo isso, não tem mágica. Exige uma transformação cultural de verdade, que passe a valorizar tanto a inovação quanto a eficiência. É preciso criar métricas claras para isso e, mais do que tudo, investir pesado no desenvolvimento de líderes e talentos que saibam navegar nessa dualidade. E tudo isso nos traz de volta para uma pergunta fundamental que todo negócio deveria se fazer. O foco está em otimizar o presente ou em construir o futuro? A beleza da ambidestria é mostrar que essa pergunta está errada. A questão de verdade não é qual dos dois, mas sim qual é o custo de não conseguir fazer os dois ao mesmo tempo.